O deserto não era apenas um lugar geográfico, era uma sentença, uma travessia imposta a um povo que havia tocado a liberdade, mas que recusava o governo de Deus. Eles tinham visto as pragas no Egito, tinham sentido a escuridão que cobria os ídolos pagãos, tinham provado a libertação quando o sangue de cordeiros foi derramado nas portas, e mesmo assim, esqueceram. O mar se abriu, a rocha foi ferida, o céu se inclinou para alimentar a terra, e ainda assim, esqueceram, porque há algo no coração humano que não é curado pela maravilha. O milagre deslumbra por um instante, mas não transforma o rebelde. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Números 21, 4. A alma se angustiou, não o estômago, não os pés, mas a alma. A caminhada era longa, mas o que realmente pesava era o fato de ainda não terem chegado. A terra prometida ainda estava distante. O tempo de espera corroía a esperança. O chão seco fazia esquecer as promessas. Eles estavam cansados, mas não cansados do caminho. Estavam cansados de confiar. Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos neste deserto? Pois aqui nem pão há, nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Números 21, 5. Chamaram o maná de vil. O maná, o pão que descia como o orvalho, que se acumulava como misericórdia fresca, que sustentava sem plantar, sem colher. Foi agora desprezado. Eles insultaram o dom e ofenderam o doador. Não disseram apenas temos fome, disseram odiamos esse pão. Desprezaram o milagre repetido, menosprezaram o sagrado. E então, o juízo veio, mas não como se esperava, não como terremoto, não como fogo do céu, veio rastejando. Então o Senhor enviou serpentes ardentes no meio do povo, e picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Números 21, 6. O texto hebraico as chama de serafins as ardentes, criaturas ígneas, flamejantes, abrasadoras, serpentes não apenas venenosas, mas consumidoras, agonizantes, como fogo líquido circulando pelas veias, como brasas se acendendo sob a pele. O povo caiu, milhares, gritando, rastejando, sufocando-se em febres, visões e morte. O deserto agora era um cemitério, cada acampamento, um campo de luto, cada tenda, uma lembrança do pecado. E finalmente, eles clamaram, mas não com humildade verdadeira. Clamaram, por medo. Pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Números 21, 7. Mas veja, eles não pedem perdão, pedem livramento. Querem que Deus remova a consequência, mas não encaram o motivo. Eles querem um milagre, sem transformação. Moisés ora, e Deus ouve, mas o céu não responde como o povo imaginava. As serpentes não são removidas, o castigo permanece, porque o veneno não era apenas físico, era espiritual, e a cura exigiria algo mais profundo, algo que o povo ainda não compreendia. Deus não removeu as serpentes, ele não cessou o juízo, ele não fez o veneno desaparecer. Em vez disso, ordenou algo impensável. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. Números 21, 8. O povo esperava que Deus destruísse as serpentes, mas Deus mandou construir uma, não uma espada flamejante, não um anjo de justiça, mas uma imagem, uma serpente de bronze, erguida sobre um poste, diante dos olhos de todos, visível, incontestável, o símbolo do juízo. Agora se tornava meio de cura. Moisés, obediente, forja o objeto, trabalha o metal, modela o contorno da maldição, reveste com bronze o metal do altar,
da resistência, do julgamento. E ali, no centro do acampamento, sobe o sol do deserto. Ele levanta a figura ardente diante dos que morrem. E Moisés fez uma serpente de bronze, e pula sobre uma haste. E era que, picando alguma serpente a alguém, quando este olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21, 9. Simples assim. Olhar e viver. Não era preciso tocar. Não era preciso fazer promessas. Não era preciso pagar. A salvação vinha com um olhar de fé, de obediência, de reconhecimento. Mas que mistério é esse? Porque Deus usaria o símbolo do mal como remédio? A serpente foi a encarnação da queda no Éden, a imagem da rebelião, da tentação, da desgraça. E agora, Deus transforma esse símbolo em um meio de cura? Aqui está o paradoxo. A serpente não salva por si mesma. Ela salva porque foi Deus quem assim determinou. Ela cura porque aponta para algo muito maior. Aquele olhar para a serpente de bronze não era apenas um ato físico. Era um ato espiritual. Era reconhecer: estou condenado, mas se olhar, viverei. Era encarar o juízo e encontrar misericórdia. O povo murmurou contra o pão, e Deus os curou com o metou. O povo rejeitou a provisão, e foi salvo por um símbolo de maldição. A cura não veio pelo apagamento do castigo, mas pela confrontação com ele. Olhar para a serpente era olhar para o próprio erro, e confiar na ordem divina, mesmo sem compreendê-la. O tempo passou. Séculos se dissolveram no pó da história. A serpente de bronze virou lenda entre as tribos. Mas a imagem não morreu. Ela permaneceu, não como um ídolo, mas como um eco. Um eco que atravessaria o deserto, os salmos, os profetas, até tocar os próprios lábios do Filho de Deus. Era noite. Um homem chamado Nicodemos, fariseu e mestre em Israel, aproxima-se discretamente de Jesus. Ele não vem como opositor, mas como alguém que sente que há mais. E ali, no escuro, diante da luz do mundo, ele escuta palavras que ninguém havia dito antes. Palavras que conectam o passado ao eterno, o símbolo ao seu significado final. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14-15. Cristo é a serpente erguida, não no pecado, mas na substituição. Ele se faz maldição, para que o mal seja vencido. E aqui está o escândalo do Evangelho: aquele que não tinha pecado, foi feito pecado por nós. Aquele que curava, foi ferido. Aquele que era adorado, foi pendurado como um maldito. E, no entanto, como no deserto, basta olhar, não tocar, não pagar, não merecer. Basta olhar e viver. A cruz, como a serpente de bronze, é um paradoxo. Feita de dor, mas fonte de cura. Feita de morte, mas caminho de vida. Feita para humilhar, mas destinada a glorificar. A cruz é o momento em que Deus ergue diante da humanidade sua própria resposta ao veneno. Jesus não foi crucificado por acidente. Ele foi erguido como foi erguida a serpente, não entre o povo, mas entre os dois ladrões. Não no deserto de areia, mas no deserto espiritual de uma humanidade perdida. E quem olhar para ele não com olhos carnais, mas com fé recebe vida. Como os hebreus no deserto, o veneno ainda corre nas veias da humanidade. O pecado ainda queima, cega, envenena. Mas a cruz permanece erguida, como a serpente de bronze, como a porta de escape, como o olhar que salva. Anos se passaram, gerações surgiram e desapareceram como poeira no vento. A serpente de bronze, antes instrumento de cura, foi preservada, guardada, admirada, venerada. O objeto que um dia apontava para a fé, foi transformado em fetiche. O povo esqueceu o veneno que ela simbolizava, esqueceu a ordem que a justificava.
esqueceu o Deus que curava, e passou a honrar o bronze. O símbolo se tornou mais importante que o significado. O metal, mais desejado que a obediência. O povo, mais encantado com a forma do que com a essência. O tempo que deveria ser de adoração a Deus se tornara tempo de incenso à serpente. O povo a chamava de Neustan, palavra que em hebraico significa literalmente coisa de bronze, e como toda coisa que o homem transforma em ídolo, ela precisava ser quebrada. Séculos depois, surge um rei diferente. Seu nome era Ezequias. Reinava em Judá, e ao assumir o trono, escolheu romper com a tradição morta. Ele não temia os símbolos, temia a Deus. Ele tirou os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. 2 Reis 18, 4 Ezequias não destruiu a história. Destruiu a perversão da história. Ele fez em pedaços a serpente, não por desprezar o que ela representava, mas por recusar a mentira que ela havia se tornado. O objeto que apontava para Deus agora competia com ele, e por isso, foi derrubado. Esse é o destino de todo símbolo corrompido. Quando o coração humano tira Deus do centro, ele faz da serpente um altar, da cruz, um amuleto, da fé, uma fórmula. Mas Deus não divide sua glória, nem mesmo com as obras que ele mesmo ordenou. A serpente foi destruída, seu bronze virou pó, mas o mistério que ela representava permaneceu, porque o olhar de fé não depende de objeto, depende de entrega. Não há poder no bronze, há poder na obediência. Porque Deus ordenaria que o povo olhasse para uma serpente? Porque o símbolo da maldição se torna o canal da cura? Porque aquilo que representa o veneno é também um remédio? Porque a salvação não ocorre pela negação do mal, mas pelo seu confronto. A serpente de bronze não é apenas um objeto, é um espelho. Ela reflete o que o povo se tornou. Ela revela o pecado que rasteja escondido no orgulho, na murmuração, na idolatria. Ela expõe aquilo que todos querem negar, que o mal não está apenas lá fora, mas dentro. O povo tinha que olhar para aquilo que os destruía, e confiar. Não entender, mas confiar. Isso é fé, não é um salto cego. É um confronto lúcido. Olhar para o símbolo da sua queda e reconhecer: eu preciso de redenção. Olhar para o reflexo da sua natureza decaída e crer que Deus pode transformar maldição em vida. A serpente de bronze é o grito silencioso de um Deus que salva sem maquiagem, que expõe a ferida antes de curá-la, que nos faz encarar o veneno para entendermos o valor do antídoto. Jesus é a culminação desse mistério. Ele é o inocente que se fez maldito, o justo que foi pendurado, o cordeiro que se tornou serpente não em essência, mas em figura, erguido entre céu e terra, como um escândalo. A cruz, como a serpente de bronze, não é bonita, é repulsiva, é ofensiva, é violenta, mas é nela que está o caminho da vida. Por isso, o chamado de Deus não é apenas para fugir do pecado, mas para encará-lo, reconhecê-lo, confessá-lo, e então, olhar para o alto, não para negar o veneno, mas para aceitar a cura. O homem não será salvo ignorando sua corrupção, será salvo quando, pela fé, olhar para aquele que foi ferido. Em seu lugar, a serpente de bronze não é apenas uma história antiga, é um retrato eterno de Deus, dando vida aos que encaram a morte, de um povo caído, aprendendo a olhar para cima, de um Salvador, que toma sobre si o que deveria ser nosso. Se você chegou até aqui, é porque as sombras da Escritura te chamam, e os símbolos ocultos da palavra ainda não se calaram. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, e continue mergulhando conosco, porque o abismo ainda tem mais a revelar.